Imagina puxar a rede do mar e encontrar uma criatura que parece ter saído de um pesadelo. Parece exagero, mas não é. No vídeo de hoje, você vai ver 30 vezes em que pescadores capturaram coisas tão bizarras que muita gente até duvidou que fossem reais. E não, dessa vez não é história de pescador não, porque em muitos desses casos tudo foi registrado. E as imagens são impressionantes. Dá uma olhada nesse peixe, por exemplo. O visual dele é tão estranho que pegou todo mundo de surpresa. Durante um passeio, a guia apontou para uma criatura enorme e completamente fora do comum. O animal pesava cerca de 68 quilos e tinha uma aparência que lembrava um lagarto ancestral. Pela reação de quem estava no local, dava para perceber que ninguém ali tinha visto algo parecido antes. E isso acontece mais do que parece. Agora olha esse outro. O peixe tem um rosto tão incomum que muita gente disse que ele lembrava até um golfinho. É o tipo de criatura que a gente definitivamente não espera encontrar fora do oceano, muito menos em um mercado. E mesmo com a aparência assustadora, esses animais acabam sendo vendidos por valores altíssimos. Em outra situação, 2 amigos pescavam tranquilamente em um lago quando perceberam algo enorme se movendo sob a superfície. Quando finalmente puxaram a linha, veio o choque. O que surgiu diante deles era um lúcio almiscarado gigante, famoso pelos dentes extremamente afiados e pela aparência intimidadora. Os 2 ficaram ao mesmo tempo fascinados e assustados com o tamanho da criatura. E a pergunta ficou no ar: como um animal daquele porte foi parar ali? Teve também o caso de um esquiador que avistou algo muito estranho sobre o gelo. De longe, parecia impossível entender o que era. Quando chegou mais perto, percebeu que se tratava de um peixe, mas com um comportamento totalmente incomum. O bicho parecia se equilibrar sobre as barbatanas e ainda emitia sons que lembravam um sapo. Era uma cena tão estranha que parecia até inventada. Só que as bizarrices não param por aí. Esse pescador, por exemplo, achou que tinha capturado apenas mais um peixe comum. Mas quando olhou melhor, percebeu um detalhe inacreditável. O animal parecia ter 2 bocas. Isso mesmo. Uma deformidade tão rara que muita gente ficou dividida entre mutação, má formação ou algo ainda mais estranho. Em outro registro, moradores caminhavam pela beira de um rio quando avistaram algo escuro e incomum flutuando na água. De longe, parecia um conjunto de bolhas pretas. Mas quando chegaram perto, descobriram um peixe com uma aparência completamente fora do normal, quase como um cacho de uvas vivo. Era uma variedade rara, conhecida por sua coloração incomum, que foge totalmente do padrão que a maioria das pessoas conhece. Em mais uma pescaria, a vara entortou com uma força absurda. Os pescadores acharam que tinham fisgado algo grande, mas não imaginavam que seria tão estranho. Quando o animal apareceu, todos ficaram em choque. Era uma espécie rara, diferente de tudo que já tinham visto, e diante da possibilidade de perigo, decidiram devolvê-lo imediatamente para a água, num gesto de respeito pela força daquela criatura. Agora, um dos vídeos que mais chamou a atenção na internet mostrava uma figura viscosa e carnuda sobre uma superfície de madeira. A pele rosada, os dentes afiados e o formato quase humano fizeram muita gente acreditar que estavam diante de algo sobrenatural. Houve até quem dissesse que poderia ser uma sereia. Mas depois ficou claro que aquilo não passava de um boneco de silicone ou algum tipo de criação artificial. Mesmo assim, a aparência era perturbadora o suficiente para enganar muita gente. E às vezes, os pescadores deixam de ser os predadores para se tornarem as presas. Teve um homem que sentiu um puxão tão forte na vara que perdeu totalmente o controle. O impacto foi tão grande que ele acabou caindo, acreditando ter fisgado um verdadeiro monstro marinho. O susto foi enorme. Só que, analisando melhor,
Muita gente percebeu que o vídeo provavelmente era uma montagem feita com cenas diferentes. Mas existe criatura real, que é assustadora o bastante sem precisar de montagem. Uma delas é o verme poliqueta. À primeira vista, parece algo saído de um filme de terror. O corpo se contorce o tempo inteiro, e a boca cheia de estruturas afiadas deixa qualquer um arrepiado. É uma criatura tão alienígena na aparência que parece impossível acreditar que ela realmente existe nas profundezas do oceano. Na China, pescadores acreditaram ter encontrado um golfinho preso em uma rede. Só que, ao se aproximarem, perceberam que havia algo errado. O formato do corpo não batia. Depois, descobriram que se tratava de uma baleia de bico de Blainville, um animal extremamente raro, conhecido por viver em grandes profundidades e quase nunca ser visto por humanos. Em uma praia, um banhista se deparou com outra cena improvável. Na areia, havia uma criatura de tentáculos longos e corpo listrado que parecia ter vindo de outro planeta. Tudo indicava que era uma sépia, um animal impressionante, não apenas pela aparência exótica, mas também pela inteligência. Afinal, ela é considerada um dos invertebrados mais inteligentes do oceano. Já em outro caso, um aventureiro encontrou um pequeno lago e percebeu algo curioso dentro da água. Sem imaginar o que era, resolveu pegar com a mão. O animal tinha o corpo transparente e uma cabeça que lembrava a de um dragão em miniatura. Só que, na verdade, aquilo não era uma criatura fantástica. Era um animal que havia passado por um processo chamado diafanização, uma técnica que deixa os tecidos transparentes e destaca ossos e cartilagens com corantes. O resultado é tão surreal que parece mágica. Existem ainda os peixes de águas profundas, que quando chegam à superfície podem assumir aparências completamente deformadas. Isso acontece porque a mudança brusca de pressão afeta o corpo desses animais. Para nós, eles parecem monstros, mas no habitat natural, são criaturas perfeitamente adaptadas ao ambiente extremo em que vivem. Em uma vila, moradores ficaram impressionados ao ver um peixe longo, fino e completamente diferente de tudo que já conheciam. Mais tarde, ele foi identificado como um peixe-corneta, uma espécie que pode atingir quase 2 metros de comprimento. O formato do corpo é tão incomum que a primeira reação de quase todo mundo é a mesma. Isso realmente existe? E no meio de tantas descobertas bizarras, também surgem vídeos falsos tentando enganar a internet. Foi o caso de um suposto peixe com chifres encontrado na Sibéria. Muita gente começou a especular sobre mutações, poluição e até contaminação provocada por lançamentos de foguetes. Só que depois ficou claro que o vídeo havia sido gerado por inteligência artificial. Apesar disso, a história viralizou rápido, justamente porque esse tipo de imagem mexe com a curiosidade das pessoas. Em outra situação ainda mais misteriosa, um grupo encontrou uma criatura parcialmente submersa durante uma expedição. Quando iluminaram a água, ninguém conseguiu identificar ao certo o que estava vendo. O animal não se parecia com nada familiar. A cena deixou todo mundo em silêncio, entre o medo e a curiosidade. Depois de muito discutirem, decidiram levar a criatura na esperança de descobrir o que era. Um pescador também mostrou uma de suas capturas mais impressionantes. Um peixe listrado, com dentes que pareciam presas. A barbatana era enorme, os olhos eram estranhos e o visual chamava a atenção imediatamente. Sabendo que se tratava de um animal raro, decidiram devolvê-lo à água para protegê-lo. Em outro vídeo, um grupo de pescadores percebeu que algo puxava a rede de volta para o mar com uma força absurda. Depois de muita dificuldade, conseguiram erguer o peso e descobriram a causa da resistência. Um polvo gigante agarrado à rede. Era como se o animal estivesse lutando com todas as forças para não perder o que havia encontrado ali para comer.
A cena parecia uma disputa direta entre humanos e uma criatura inteligente do fundo do mar. Houve também o registro de um raro polvo cobertor, uma criatura quase nunca vista. Ao notar algo longo e estranho se movendo na água, o pescador aproximou a câmera e mal acreditou no que estava vendo. Felizmente, o animal apenas se aproximou por alguns instantes antes de desaparecer. E isso bastou para transformar aquele momento em uma experiência inesquecível. Outro vídeo mostra o que pode ser um dos maiores esturjões já registrados. Um peixe enorme, com corpo blindado e aparência completamente pré-histórica. E não é exagero, esturjões podem ultrapassar centenas de quilos e viver por mais de um século. São animais que parecem ter atravessado eras sem mudar quase nada. Em uma captura ainda mais incomum, um pescador fisgou um peixe comprido, brilhante e de aparência quase metálica. A cabeça era grande e a cauda chamava a atenção por parecer diferente do normal. O brilho do corpo era tão intenso que fazia o animal parecer um espelho vivo. São justamente essas características que tornam certas espécies tão difíceis de avistar na natureza. Mas nem toda cena impressionante envolve captura. Às vezes, pescar também significa salvar. Foi o que aconteceu quando uma baleia jubarte ficou presa em uma rede. O animal lutava desesperadamente para se soltar. Mergulhadores que estavam por perto agiram rápido e cortaram as cordas. Depois de liberta, a baleia permaneceu ali por alguns segundos, balançando a cauda antes de partir. Para muita gente, aquele gesto pareceu um agradecimento silencioso, vindo do próprio mar. Em outro registro, uma família navegava pelo rio quando viu algo gigantesco se movendo na água. Ao se aproximarem, descobriram que era um pirarucu, um dos peixes mais impressionantes da Amazônia. As escamas enormes, o brilho do corpo e o tamanho colossal deixaram todos sem palavras. É difícil acreditar que um animal desses exista de verdade até vê-lo de perto. E como se isso já não bastasse, pescadores também se depararam com uma garupa Golias de aproximadamente 227 quilos. O tamanho era tão assustador que ninguém nem tentou tirar o animal completamente da água. Só o fato de vê-lo já era suficiente para entender a força daquela criatura. Outro momento raro envolveu um peixe-diabo, conhecido por viver nas profundezas escuras do oceano e por usar uma espécie de luz para atrair presas. Quase ninguém tem a chance de ver um animal desses de perto. Por isso, quando um pescador conseguiu registrá-lo, o vídeo chamou tanta atenção. O visual parece saído de um pesadelo e o nome combina perfeitamente com a aparência. Também viralizou a imagem de um peixe estranho com dentes vermelhos e afiados, dando a impressão de que a boca estava coberta de sangue. O animal foi identificado como um peixe-gatilho de dentes vermelhos. E convenhamos, só de olhar já dá para entender por que tanta gente ficou assustada. Em outra pescaria, homens esperavam que as redes viessem carregadas de peixe, e até vieram. Só que no meio da carga havia uma surpresa gigantesca. Uma foca enorme, que aparentemente aproveitou a oportunidade para devorar boa parte do pescado. Quando perceberam o que estava acontecendo, já era tarde. A foca simplesmente escapou de volta para a água. Já em uma praia, uma multidão se reuniu para observar o corpo de uma criatura gigante trazida para a terra firme. As autoridades chegaram a usar um guindaste para remover o animal, porque ninguém conseguia identificar exatamente o que era. Alguns diziam que se tratava de uma baleia, outros juravam estar vendo um verdadeiro monstro marinho. O visual era tão incomum que depois daquele dia a história continuou alimentando debates por muito tempo. E para fechar, um morador local saiu para pescar esperando um dia completamente normal. Mas o peixe que fisgou deixou todo mundo sem reação. À primeira vista, parecia um simples peixinho dourado. Só que havia algo errado.
A aparência lembrava a de um animal doente, quase como um peixe zumbi. Um dos olhos parecia seco, opaco, quebrado. Era uma imagem desconfortável, daquelas que ficam na cabeça. O oceano sempre foi um lugar de fascínio, mas também é um lugar de mistério. E quanto mais a gente vê registros como esses, mais fica claro que conhecemos só uma pequena parte do que realmente vive nas águas do planeta. Porque a verdade é simples: existem criaturas lá embaixo que parecem desafiar tudo o que a gente considera normal. E talvez o mais assustador de tudo seja saber que isso é só o que já veio à superfície. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e já se prepara, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais impressionante que esse. Valeu por assistir. E até a próxima.